foi notícia no dia todo de hoje. Começamos ontem a falar desse caso e hoje teve desdobramento. Vocês lembram do casal que estava em casa, dormindo? Tem a imagem primeiro do casal, meu diretor? Só para a gente relembrar para quem está em casa. O casal estava dormindo no quarto em Nossa Senhora do Socorro. Ao lado, um berço, um bebê ao lado. Eles estão dormindo por volta de 3h40 da madrugada. Este homem fica dentro desse quarto até as 4h07 por aí. Ele revista ali o quarto deles e o casal não acorda. A gente vai mostrar a imagem para você já, para você relembrar. Mas o desdobramento é o seguinte: hoje, os pertences foram devolvidos com uma carta. Uma carta tido como anônima. A gente vai mostrar para você que está em casa a carta que vai aparecer aqui, para que eu leia junto com vocês, especificamente o que tem na carta. Diz assim, ó: o menino que pegou o seu celular é daqui de Piabeta. Conhecemos ele e conhecemos você, no caso a vítima, né, o dono do apartamento, da casa. Aí segue a carta. Disse que você, um cabra-homem, que não merece passar por isso. Nós, né, ele diz assim, nós mandou, ele escreve na carta, ele devolveu seu telefone e suas coisas. Meu amigo, fique sossegado, ninguém mais mexe na sua casa. Você, se quiser, liberou o perdão para nós. Então ele pede o perdão. Agradecemos. Fique em paz, meu amigo, você é gente boa. Para você que está do outro lado, e para mim também, para todos que leem essa carta, o que é que parece? Que tem o cara que entrou no quarto e tem a pessoa que escreveu a carta. Nos parece que este homem que escreveu a carta conversou com o que entrou na casa e disse, epa, ali é a agenda da gente, ali a gente conhece, aqui em Piabeta. Devolva tudo dele. O cara foi e imediatamente devolveu. Vou mostrar para vocês como tudo aconteceu, para que você relembre esse caso. O casal dormindo em casa tranquilamente. Aí já é mais ou menos o finalzinho, 4 da madrugada, 4h07. Uma luz, inclusive, se acende num determinado momento ao lado desta mulher, que é justamente o sensor da câmera que ativa e a luz do celular dela acende. A câmera do quarto dela tem um sensor. Quem passa pela frente, o celular dela apita. Isso aconteceu. A luz acendeu, mas ela não acordou. O homem pega ali o celular, ó, por volta das 3h42 e fica nesse quarto até as 4h07. Mão leve, como a gente chama, né? Ninguém acorda, nem a criança, nem o marido, nem a esposa. E aí hoje fomos surpreendidos com essa notícia. Tudo devolvido para eles, inclusive com uma carta. Ao vivo, Selma Souza. Selma, a polícia diz o que em relação a esse caso? De fato, foi o criminoso que escreveu a carta? Foi uma outra pessoa que obrigou ele a devolver? E como é que tá a vítima? Esse casal e essa criança? Boa noite, Selma Souza. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. É isso mesmo, olha, como você bem trouxe para a gente nessa carta, a polícia não confirma, mas também não descarta a possibilidade do envolvimento de uma terceira pessoa, já que essa carta é escrita, né, e dá a entender que a pessoa que escreveu essa carta conhece ambos, tanto esse homem que acabou roubando, né, furtando esses pertences, quanto o casal. Em relação ao casal, a gente conversa agora, inclusive, com o pai dessa bebezinha, que é uma menina, que vai fazer amanhã, inclusive, 5 meses, o Thomas Menezes, porque, de fato, foi um susto muito grande, né? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente foi um susto muito grande. Ao momento que a pessoa vê a câmera, a filmagem, né, e vê que tem alguém dentro de casa com você dormindo,
Infelizmente é uma situação que eu não desejo para ninguém, é um susto muito grande. Pensei até, vem várias coisas na cabeça que, graças a Deus, passou, né? E corri atrás de segurança, né? Mas segurança para não acontecer isso novamente. Agora, como foi que vocês acabaram descobrindo, né, que tudo isso aconteceu? Então, acabei descobrindo, sentindo a falta do telefone. Só que, como ela usava o meu telefone com frequência, até então não tinha tanta necessidade do uso do dela. Até o momento que ela perguntou se eu tinha guardado ou não, eu disse que não. Procuramos dentro da casa e não encontramos. Foi quando eu decidi procurar na babá eletrônica, já que ela tinha dormido com o celular em mãos. E aí foi onde eu identifiquei que o celular estava lá entre o intervalo de 3 horas e já 4 horas da manhã já não estava. Fui passando as imagens aos poucos e acabei me deparando com aquela filmagem que repercutiu aí, que foi a invasão dele lá na minha residência. Mas é um susto muito grande, que inclusive se reflete, né, hoje em dia na sua família. Isso viu? E deixa um medo muito grande na gente, não só para mim, como minha esposa, ela tem até medo ainda de dormir em casa, fica meio desanimado, né? Só compra casa tal, e fica com medo de ficar dentro de casa. Imagina o susto, né, de você se deparar, tá ali sua família num momento de vulnerabilidade, tá todo mundo dormindo e você acabar vendo através de uma câmera, de uma babá eletrônica, essas imagens. Inclusive, muita gente, mas como é que eles não acordaram, né? Foram média de 20 minutos que ele ficou ali, mas a babá eletrônica acabou disparando, mas como você destacou, também tinha a televisão ligada, né? Então, tinha a televisão ligada, mas na verdade eu ainda me acordei. Como as pessoas podem ver, podem não ter percebido, mas são 2 filmagens, onde ele entra no primeiro momento, e aí assim que ele sai, pouco instante, minha filha se acorda, eu começo a balançar ela um pouco, e aí ela volta a dormir, eu também voltei a dormir, e coincidentemente, 3 minutos depois que a gente voltou a dormir, ele entrou novamente. Então eu me acordei, porém fui nesse intervalo. Se olhar as 2 filmagens, eu estou de forma diferente em cada filmagem. Mas, às vezes a pessoa acha, não se acordou na hora. Teve o barulho da televisão, que estava passando, minha mulher dormiu assistindo série. E, infelizmente, não deu para ouvir mesmo. Agora, hoje, né, quando todos os pertences voltaram, também foi um susto novamente, né, com tudo aquilo e com essa carta. Então, foi um susto bem grande, até porque a delegada solicitou a minha presença lá na delegacia hoje, e aí quando eu estava me arrumando para poder ir lá prestar esclarecimentos, e aí foi quando eu cheguei na garagem e acabei me deparando com uma sacola com todos os pertences que tinha sido furtado dentro da sacola e a carta com pedido de desculpa. Ou seja, não quer voltar para casa até hoje? Ela não quer, ela só entra lá se eu estiver ao lado. Sem a minha presença, ela não quer mais ficar lá. Situação complicada, de fato. Obrigada, viu, Thomas? A gente espera uma recuperação para todos vocês do susto. Agora, para falar justamente como é que está, né, o andamento dessas investigações, a gente acompanha um vídeo da delegada responsável, a Mariana Amorim. Vamos acompanhar. O fato aconteceu no final de semana e ontem, assim que chegamos, os policiais saíram em diligências, né, no local do fato, para tentar conversar com a vizinhança, com o casal, para saber realmente o que foi que tinha acontecido. E dentro do quarto, ele é flagrado levando um aparelho telefônico, cartões de crédito, uma certa quantia em dinheiro, pouca quantia, não mais do que R$100, e um cabo de carregador. As imagens mostram que ele passou mais de uma vez nessa mesma rua, uma rua que não tem histórico de criminalidade nesse sentido. Então ele passa uma vez, retorna e passa novamente, como se tivesse percebido que aquela casa específica estava vulnerável por estar aberta. Hoje, nas primeiras horas da manhã, eles compareceram aqui na delegacia e confirmaram o fato e nos trouxeram também um fato novo. A pessoa que teria furtado os objetos ontem não, durante o final de semana, hoje os objetos foram devolvidos e foram deixados na garagem da residência do casal. Tem uma carta onde essa quarta pessoa, em terceira pessoa, fala como se fosse uma pessoa que conhece a ambos, tanto a vítima como o autor, suscitando que os dois são boas pessoas e que pedindo perdão e que não iria mais acontecer, né? Como se fosse uma carta se justificando o que ia acontecer. Eles vieram aqui na delegacia, confirmaram esses fatos e os policiais continuam em rua tentando identificar esse suspeito. É importante a colaboração da população nesse sentido, né, sobre se alguém conseguir reconhecer pelas imagens que estão sendo veiculadas, pelo porte físico, pela forma de caminhar, né, pela bicicleta que possui. A gente pede a colaboração através de 181
para poder nos ajudar a identificar o suspeito, né, que teria entrado na residência desse casal. Tá, então, importantíssimo agora, né, a participação da população através da denúncia para ajudar a elucidar esse crime. Agora eu volto a conversar com o Tomás, porque a gente tem uma dúvida, né? Quem acabou lendo essa carta primeiro? Foi você? Foi sua esposa? Não, foi eu mesmo. Ela teve medo até de chegar próximo da bolsa. Quando a gente ia saindo, ela foi a primeira a sair. E aí olhou e essa bolsa também era do lado de casa. E aí quando ela olhou e reconheceu a bolsa, ela pegou e voltou, porque ela estava com medo de ver o que tinha dentro. E foi quando eu peguei, fui lá, me dirigi até a sacola, abri e identifiquei os pertences tudo lá dentro. E aí abri, vi a carta, reconheci o celular, os cartões e fiz a leitura da carta, né? Obrigada, viu, Tomás, pela sua participação conosco. Mariana, volto com você. Segura o Tomás aí um pouquinho, Selma, por favor. A gente tem muita curiosidade em relação a esse caso, que teve uma repercussão nacional, né? Esse caso ficou grande aqui no nosso Brasil. Deixa eu só perguntar para ele o seguinte: ele tem amigo, de fato, na Piabeta? Ele acredita realmente que essa carta tenha sido escrita por uma terceira pessoa e não pelo criminoso? Mariana quer interagir com a gente, ela queria saber se você tem amigos lá na Piabeta, se você acredita que essa carta de fato foi escrita, né, por uma terceira pessoa e não por esse criminoso. Então, eu até conheço pessoas que moram na Piabeta, que residem lá, já frequentei casa de amigos meus que moram lá, mas chegar à conclusão e dizer assim, alguém lhe conhece ou você conhece alguém lá que poderia ser suspeito, isso na verdade nunca passou pela minha cabeça. Sinceramente, eu acredito sim que pode ser alguém que more próximo, mas a localidade em si não me vem à cabeça. Qual a sensação agora? Medo. Muito medo, né? Sei lá, né? Não sei, sinceramente, só medo mesmo. É o que vem na cabeça. Ficar olhando sempre as câmeras, instalei novas câmeras lá e reforcei a segurança da casa já, para evitar que esses fatos se evitem. Com certeza. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação conosco. Medo esse que, inclusive, a esposa do Tomás não conseguiu ainda retornar para casa. Ela e a bebê estão bem, estão, né, em um local protegido, porque, de fato, ainda não se sentem seguras para retornar para o seu lar. Faz todo sentido, né, Selma? Não é porque devolveu o pertence que o medo finaliza. Pelo contrário, as câmeras registraram o momento que um criminoso estava no quarto deles. Agradeça ao Tomás, eu desejo para a esposa dele, viu? Caso esteja nos assistindo, alguém que conheça ela, que você consiga acalmar seu coração e retomar a sua vida de forma tranquila. A parte boa dessa história, se é que tem parte boa, é que com essa visibilidade, eu acho difícil que a sua casa seja invadida de novo. Obrigada, Selma, obrigada, Thomas, pelas informações.